demorei a entrar. Desculpem. 2 minutos também. Nem de novo. Vamos ver aqui. Vou botar vocês mudos, porque tá um pouco de barulho aqui hoje, onde eu tô, tá? Chamando Mônica, que já entrou. Ei, bom dia, boa tarde. Peraí. Nossa, hoje tá um dia apertado. Olá. Oi, Jennifer. Tudo bem? Hoje tá corrido. Tá Hoje corrido? é dia de jogo. Hoje é dia de audiência baixa, gente. Não, e as pessoas pediram Todo mundo tá todas. Todo mundo pediu para adiantar. Eu sempre tenho 1 hora livre antes da live. Hoje não tive. Tive que emendar o consultório na live. Não deu nem para almoçar. Vou almoçar na hora do jogo, porque ficou tudo puxado para cedo. Pessoal, Cadê o... Bebel, coloca, por favor, aí o título. vou colocar. O pessoal que atrasou antes de mim, minha reunião anterior, eu sugeri, vamos fazer mais tarde? Não dá para fazer. Não dá para atrasar para depois, porque tem o jogo. Então o jogo já começou. A Copa já começou. Atrapalhar, porque eu não sou do futebol, né, gente? Já sentiu. Eu tô procurando o título, tá, Mônica? Gente! Deixa eu ver se a Oli. Oli não chegou ainda. Ela vem? Você chegou a falar com ela? A Patrícia não vem, né? Tá viajando. Você está viajando. A Olivia, que eu saiba, vem. Ela falou que ia entrar. Tá. Eu tenho medo de mexer aqui. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Peraí. Eu hoje tô contando com você. Hoje é dia seu. É seu. Hoje você está puxando. Hoje você está puxando o carro alegórico. Oi, Raquel. A pergunta é. Não é pergunta. A semana era se você é livre, a importância dos combinados na construção da sua liberdade financeira. Então, a importância dos combinados começa desde a hora da construção e eles são muito importantes na hora da desconstrução da relação, se você resolver desconstruir. Eu vou só colocar o título e a gente entra no assunto. A gente costuma chamar de liberdade financeira, a gente que trabalha com finanças, tá? Quando você alcança uma quantidade de reserva que esse dinheiro começa a trabalhar por você
ele gera dinheiro enquanto você está dormindo. Então você tem, você pode viajar, você pode resolver mudar de emprego, você tem liberdade para tomar decisões na sua vida, porque você não precisa se preocupar, porque você tem o suficiente para pagar as contas fixas da sua vida, pelo menos. Então você ganha um grau de liberdade. Isso é o que a gente chama, em geral, de liberdade financeira. Eu abro mais isso no liberdade financeira porque hoje em dia a gente continua trabalhando e a gente continua trabalhando até os últimos momentos da nossa vida, né? A gente tem outra relação com o trabalho, a gente não tem mais aquela ideia de se aposentar. Então, claro que a gente quer um grau de liberdade, mas trazendo para a nossa realidade, para o nosso mundo, para o mundo do diálogo, para o mundo do divórcio, para o mundo dessa mulher que a gente conversa aqui, né? Que está cuidando do pai, cuidando dos pais, cuidando dos filhos e cuidando de si mesma, que está dando conta do trabalho, cuidando dos cuidados com os outros e da interação com o mundo. A liberdade, ela também está na capacidade de gerar financeiro para cuidar da própria vida. Ou mesmo que ela não consiga gerar, a liberdade está no poder decidir sobre as finanças da própria vida, participar das decisões financeiras sobre a própria vida. Quando eu comecei a ouvir você falando, eu pensei que, assim, liberdade, né? O que é liberdade financeira? Trazendo a liberdade para o financeiro, né? É você poder fazer escolhas. Liberdade é você poder ter o direito de fazer escolhas. E se você não tem a escolha, por exemplo, de não parar de trabalhar, ou não poder tirar férias, ou não poder cuidar de você, ou etc., etc., você fica sem liberdade, você fica obrigada a fazer alguma coisa em relação à situação que você se colocou. Né? Para mim, num certo sentido, estou pensando aqui, construindo com você, é como se fosse assim, o oposto da dependência. Ok. Né? Se eu dependo, eu fico sem liberdade. Então, esse aí é uma questão. E aí eu queria voltar, né, numa questão que você falou, o quanto que é isso importante na hora que a gente faz os contratos para poder um dia desfazer os contratos. É isso. Só que, na nossa cultura, isso, principalmente no que está ligado ao dinheiro, ainda não é uma coisa que está incorporado, que felizmente eu acho que a gente fala disso, hoje em dia muita gente fala disso, mas ainda está associado a características negativas, interesses, ganâncias, não está associado a estabilidade, segurança, autonomia e liberdade, porque é uma coisa muito perversa. Se eu dependo de você, em algum momento isso vai me dar uma raiva. Em algum momento eu vou começar a ficar incomodada com essa dependência. Então, o quanto que é importante a gente trazer esse tema para os casais, no momento onde estão fazendo seus pactos de casamento, poder falar dessa questão também. Porque você escolher a dependência financeira, ou seja, abrir mão de ser independente financeiramente, desde que não, você pode fazer o que você quiser, mas aconselho que você se proteja de alguma maneira para o caso do desfazimento daquela relação em algum momento futuro. Eu acho que não é nem só um desfazimento da sua relação e nem é só
pensando no seu par, é pensando em você também individualmente. Como é que eu quero estar quando eu tiver com 30 anos? Como é que eu quero estar quando eu tiver com 40 anos? Porque eu posso por exemplo, né, ter um parceiro, a gente não encaixa em todas as metas e projetos do nosso parceiro. Tem pessoas que têm parceiros que almejam algumas coisas que o outro não. Né? O casal não precisa dessa homogeneidade para funcionar, desde que ele tenha consciência das diferenças e que ele possa conviver com essas diferenças. E a finança entra nesse mesmo patamar. Todos os combinados são possíveis. O interessante e o que a gente reforça é a necessidade do combinado. Porque assim os dois estão falando a mesma língua e os dois estão expressando as suas necessidades, as suas vulnerabilidades, o que é importante para mim, o que é importante para você. E essa articulação faz bem a relação até. E aí eu estou entrando na tua área, tá? Mas eu olho e eu vejo que a articulação dessas necessidades e desses pontos de vulnerabilidade fazem bem para a relação. Porque se você... que nem a gente colocou no post, né? Liberdade é poder escolher a própria prisão, né? São aspas, né? Mas eu esqueci quem foi que falou. Bom, eu vou achar aqui daqui a pouco. Então você pode escolher e tudo bem, mas você tem da Lídia Rodrigues, mas você está escolhendo aquilo, porque senão é o que você falou. Se te tolhem a liberdade, você sente que você não fez aquela escolha, em algum momento aquilo vai virar uma mágoa, um ressentimento, uma raiva. Pois é, mas aí eu vou trazer um outro ponto que é o meu mantra de vida. Assim. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, assim, me colocar numa relação sem contrato, ou pelo menos sem contrato explícito, é uma responsabilidade que eu tenho que assumir. E se eu fizer uma escolha, né, que é supernatural, assim, olha só, eu estava discutindo isso com 2 casais. Um casal tem tudo absolutamente dividido, é quase que medido, quase que tem aquela balancinha da minha avó. Eu faço tanto, você faz tanto, eu boto tanto, você faz tanto, tem essa coisa dividida. O outro casal faz um contrato por habilidades. Né? Eu não sei cozinhar, você sabe. Eu sou ruim de conta, você é bom. Eu tenho a habilidade com cuidar de bebê, eu não tenho. Eu sei passar roupa, você não sabe. Que sei eu, N coisas. Né? Essa complementariedade é importante. Ou a simetria. Tem casais mais simétricos, casais mais complementares. Mas eu acho que é importante que a gente entenda que a gente está entrando naquele contrato, que a gente está combinando com o outro. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. A gente está assinando esse contrato tácita ou claramente. Estamos contratando, mesmo que sem falar nada. A Solange botou lindo aqui. O que ela botou? Alguém falou. O Carpinejar, ele falou: liberdade é ter um amor para se prender. Ficou muda de novo, Bebel. Alguma coisa não está funcionando. Mudando porque eu estou num lugar barulhento, mas eu adoro carpinejar. É ter um amor para se prender, mas você fazer essa escolha. Né? Estou me prendendo em função disso, estou perdendo a minha liberdade
né? E o Estou amor para perdendo a minha liberdade em nome da segurança, em nome da parceria, em nome de outra coisa. Mas estou abrindo mão. Não é depois eu dizer que eu me coloquei num lugar de vítima porque eu não sabia, me sobrecarreguei por quase que um ganho secundário. Um ganho secundário de ficar outro devedor. Porque tem isso, né? O outro fica meu devedor também, né? Se eu sou boazinha demais, se eu sou compreensiva demais, você está devendo depois, né? Você pode estar botando mais dinheiro, mas alguma hora esses juros vão aparecer. Então, eu acho esse tema, para quem está casando, para quem está junto, para quem está... É sempre o tempo da gente sentar e olhar e dizer assim, aonde está a minha autonomia financeira? O que eu preciso, né, para continuar tendo a segurança de que eu posso fazer minhas escolhas? E eu acho que essa contabilidade, ela permeia não só o financeiro, né? Você falou isso, né? Até essa coisa da conta. Então, a gente faz contabilidade com outras coisas também, né? E o financeiro está entre elas. Então, a gente pode, às vezes, até compensar o financeiro. E ser compensado com alguma coisa financeira também. E essa balança mas assim, de tudo que eu vejo, de todos os combinados que eu vejo, como você fala, 1001 maneiras de lavar a louça, 1001 maneiras de você contratar e combinar, o que eu percebo é que quanto mais claro, mais explícito estão os combinados, mais fácil é de você resguardar a sua liberdade, mais fácil é de você respeitar, inclusive, a liberdade do outro. O Júlio dizia uma frase que nem sempre eu conseguia. E é o mantra que eu tento perseguir, assim. Se eu tenho que, para você gostar de mim, eu tenho que dizer sim para você o tempo todo, essa relação não serve para mim. Então, eu acho que liberdade é poder dizer sim e poder dizer não. E para isso, eu acho que aí voltamos ao nosso motivo. E a gente nem falou da gente hoje, né? Entramos esperando Olivia, começamos a aquecer, mas, assim, nossa proposta é abrir espaços de conversa, espaço de diálogos, porque nós, enquanto 4 profissionais de diferentes áreas, entendemos que a conexão humana, e todos nós lidamos com pessoas, lidamos com seres humanos, a gente percebe o quanto que as nossas profissões são complementares em alguns pontos, simétricas em outros, como todas as relações, e o quanto que o combinado e a forma da gente dialogar possibilita esse projeto. Não é que a coisa aconteça por osmose, não acontece por osmose, acontece por esforço, acontece pelo uso do diálogo, da nossa capacidade humana de fazer essa troca. Então, é como se fosse assim, a minha vontade é percam a vergonha de falar de dinheiro. Falar de dinheiro não é feio. Falar de combinados financeiros não é feio. É saudável para você poder ter um cuidado com você e com o outro. Você está cuidando do outro também na hora que você está estabelecendo seus limites. É verdade. Outro dia eu ouvi isso, eu até te contei, eu me lembro de eu te contar que não foi cliente, foi pessoa querida, até muito querida, como é que era? Você se importa muito com dinheiro, minha relação com dinheiro é uma coisa completamente diferente. E uma pessoa que está com todos os problemas financeiros possíveis porque não tem um bom relacionamento com o dinheiro. Não consegue conversar sobre dinheiro, não consegue falar sobre dinheiro. É preciso falar sobre, né? Inclusive sobre as dificuldades que tem. E às vezes, num relacionamento, num casal,
um tem a dificuldade e o outro não tem. Às vezes, um se endivida e o outro não se endivida. É super certinho, é super careta. E vem essa história familiar, né? Mônica vai falar disso, né? Mas vem, né? Um aprendeu com a família ou sofreu na família e como sofreu na família faz diferente, né? O outro aprendeu com a família e faz igual a família, não consegue fazer diferente. Então, é tão o trabalho disso é uma costura permanente. Por Pois isso, é. no diálogo, eu penso o tempo inteiro da gente costurando um tecido, sabe? Da gente fazendo um tecido. Me lembrei de um filme lindo, eu não consigo achar de novo, chamado A Colcha de Retalhos. Sei. Várias mulheres sentadas, conversando e emendando. Eu acho que as relações humanas são colchas de retalhos. Retalhos que a gente traz do passado, retalhos que a gente faz ao longo da vida e vai pegando aqui e ali, vai juntando. Então, eu acho que o que vai trazer a liberdade é essa coragem para você poder enfrentar temas, às vezes, que são difíceis. E assim, a gente está falando de dinheiro, são difíceis porque na minha família de origem era difícil, porque na minha cultura isso é difícil, porque isso eu cresci num lugar que isso é difícil. Mas como é que eu preciso? O que eu preciso descobrir para facilitar essa vulnerabilidade que eu tenho para conseguir abrir essa vulnerabilidade e conseguir, na conversa com o outro, em me ouvir, em ouvir o outro, eu sair desse lugar ou de vítima, esse lugar ou de que eu tenho que ser boazinha com todo mundo, esse lugar de que eu não posso ceder nunca, porque senão eu vou ser passada para trás, enfim, vários lugares que nos deram protagonismo em algum momento da nossa vida e que aí eu acho, principalmente na nossa infância e na nossa adolescência, e na hora que a gente escolhe o parceiro, a gente tem a percepção de que a gente vai conseguir passar tudo aquilo a limpo, vai começar zerado e que vai ser tudo diferente do que foi. E aí a gente não precisa falar de nada difícil, porque o difícil ficou para trás. O difícil é da minha mãe, o difícil é do meu pai, o difícil é da minha avó. Eu agora estou aqui, 0 quilômetros, nessa pista maravilhosa, com esse cara lindo do meu lado. Acabou, não vou falar de temas difíceis. Então a gente volta, né? Então, para pensar nessa liberdade e a importância dos combinados, eu acho que a primeira coisa que a gente tem é definir o que é liberdade para cada um de nós, para cada um dos envolvidos nos combinados. Definindo o que é essa liberdade, o que a gente precisa construir, como é que a gente vai construir em conjunto essa liberdade, o que cada um, que pimenta, que tempero cada um de nós vai trazer na construção dessa liberdade. Eu não sei, Bel, você está trazendo um desafio aqui gigante, até para mim, imagino para as pessoas. Você falou isso, eu falei, gente, o que é liberdade para mim? O que é liberdade para mim? Liberdade financeira. Não, eu sei. Liberdade. Não, o que é... Não. Liberdade agora no Kuwait, liberdade de usar uma abraçadeira. Não, liberdade aí eu acho que vai entrar liberdade financeira. Eu tô pensando assim, a gente tem que colocar isso também em cada momento do ciclo vital. Em cada momento do ciclo vital. Então, alguém... Quando eu defini duas liberdades financeiras aqui, quando a gente pensa, planejador financeiro pensa em liberdade financeira, está pensando numa liberdade financeira que é quase a aposentadoria, aquela liberdade que você já acumulou o suficiente para ser independente, para o dinheiro trabalhar por você e você já tem as suas contas pagas, você é uma pessoa, está livre para escolher mudar de carreira, ir fazer outra coisa da vida, se aposentar, tá? Não é dessa liberdade que a gente está falando. A gente está falando de uma liberdade que é uma liberdade durante a vida.
que inclusive é uma liberdade produtiva, uma liberdade de poder trocar de um emprego, mas isso não quer dizer que você tem que ter uma reserva que você tem que ter uma reserva de um pouco tempo que te permita viver enquanto você procura outro, né? Você tem que ter uma liberdade, por exemplo, de poder dizer que você quer sair de uma relação. Quantas mulheres vivem dentro de uma relação abusiva porque não tem um potencial financeiro para sair de dentro dela, né? E N outras situações, mas então o que é essa liberdade, né? Então a gente, quando eu defini a liberdade aqui no começo, foi exatamente isso. Então a liberdade não é essa liberdade de aposentadoria, é essa liberdade de você poder tomar decisões na sua vida que dependam de dinheiro e que você possa tomá-las ou que você possa participar da decisão. Então, por exemplo, você está casada, você aplica o dinheiro e o dinheiro é de vocês. Você participa da decisão ou você tem acesso ao dinheiro. No dia que você for se separar, você não vai estar preocupada se onde é que está o dinheiro, está na mão da pessoa. Eu sei que você está pensando, meu Deus, no dia que eu for me separar. Não, não, eu achei graça nessa frase, né? Eu achei graça, por isso que eu ri. No dia que você for separar, se separando ou não, você precisa, até para aquele casamento dar certo, né, ter um mínimo de autonomia, senão você não pode fazer escolha nenhuma. Você vai depender da escolha do outro. Casado ou separada, eu acho que você tem toda a razão. Liberdade de fazer escolhas. Mas tem gente que não tem a menor afinidade com finanças. Menor afinidade. E assim, o outro entende tudo de finanças. Então tá, olha só, você aplica o dinheiro? Tá, eu aplico o dinheiro, tá legal. Mas minimamente, o dinheiro, eu tenho que ter acesso a ele. Eu tenho que saber aonde está. Porque, se acontece alguma coisa com meu marido, né, meu companheiro, companheira. 2, se a gente rompe, eu quero ter acesso. Eu quero poder brigar e pegar e fazer uma viagem, voltar 3 dias depois, 5 dias depois e ficar 5 dias sem falar. Eu não quero ter que pedir, me dá dinheiro aí para eu poder passar uma semana sem ver tua cara. Não dá. Mas olha só, você está falando um negócio, eu comecei a pensar assim, tem gente, tem gente que não quer saber. Porque, sabe por quê? Porque participar disso, eu acho que você está certíssima. E eu acho que é isso que a gente tem que provocar aqui em quem está nos ouvindo para fazer um olhar introspectivo, que lugar que eu estou. Porque, às vezes, as pessoas não querem ver, porque fica parecendo que o que eu não vejo, eu não me comprometo. Ele faz, eu entrego tudo para ele, eu faço, não tenho nenhum interesse de saber como é, como é que não é. Claro que tem eventos imprevisíveis, né, que vão me obrigar a entrar ali. Mas é uma forma... Eu confio 100%. Pois é, mas eu acho que a consequência disso eu fico infantilizada e não responsável pelo cuidado comigo. Eu entrego o cuidado comigo e a minha autonomia na mão do outro. Na mão do outro. Porque, vamos combinar, a gente precisa, qualquer nível social, a gente vive num mundo que o dinheiro faz parte, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente acorda, não sai da cama. E não consegue nem ficar na cama, porque não sabe para que lugar vai. Então, o dinheiro hoje ele faz parte do nosso equilíbrio emocional, da nossa saúde física e financeira, do nosso lazer, das nossas relações afetivas. Faz parte... Liga o telefone. Se você não tiver pago a conta do telefone, você não tem internet no telefone. Então, isso, assim, o que é importante é se eu tenho habilidade ou não, eu posso pedir ajuda, eu posso dividir. Mas eu não posso me eximir e dizer assim, não,
não tem a menor ideia do quanto a gente... E eu vejo isso, os casais hoje em dia, felizmente, estão questionando isso. Mas você não precisa se preocupar, né? É uma fala muito masculina. Você não precisa se preocupar, eu dou conta, mas eu quero saber. Eu quero saber quanto que a gente vive, o que que a gente precisa, o que que a gente tem guardado. Se a gente tem esse projeto, né? Mal comparando, é como se assim o marido, usando uma coisa caricata do masculino e feminino, o marido não sabe nada dos filhos. Não sabe nada dos filhos, não tem noção se os meninos se vacinaram, se os meninos estão bem ou mal, que ano estão. Sabe o que eu adoro nisso? Vou te falar que eu tenho prazer, porque como eu trabalho com crianças, eu tenho prazer que eu quero saber, você não precisa se preocupar com isso, essa coisa chata. Não, eu quero saber. E o início das pessoas encontrarem um prazer em entender das suas finanças, um prazer em cuidar das suas finanças, um prazer em fazer as suas economias, e fazer as suas reservas e cuidar do seu futuro. Então, o encontro desse prazer, como o homem encontrar o prazer de trocar uma fralda, de cuidar de um filho, de ir num pediatra, de ir numa reunião de pais da escola, sabe? É verdade, alguém colocou aqui, não estou vendo o nome, mas preciso... Renata Magalhães, verdade, isso é muito importante mesmo. Preciso urgentemente me antenar nesse assunto. É isso. E aí, eu acho que, sem perceber, cria-se um mundo dentro de casa paralelo, onde aí eu me aproprio de algumas coisas e não divido, o outro se apropria de outras coisas e não divide, e você perde a conexão. E quando chegar lá na frente, quem é aquela pessoa que está do seu lado, entendeu? O que eu estou querendo dizer, todas essas conversas, e a gente está hoje especificamente falando de finanças, são formas da construção da realidade de um casal, de um futuro dos filhos, do futuro do próprio casal, do envelhecimento. É uma projeção de como é que você quer chegar ali no final daquela estrada, ou como é que você quer atravessar aquela estrada. De que maneira você quer poder dividir com seu parceiro, né? Lazer, viagens, mudança de casa, reformas, investimento de educação nos filhos. Eu acho que é uma troca. Eu falando aqui, falando essas coisas que eu falei para você, eu fiquei pensando, é como se a gente pudesse participar do prazer do outro, né? Porque é o prazer masculino e o prazer feminino, o prazer de cuidar dos filhos, o prazer de cuidar do mundo das finanças, tido como, né? Tido como, né? Tido Que não como. é. Não é. Tido como. Não. Foi condicionado. Botaram a gente naquela pista e botaram os meninos na outra pista. Meninas aqui, meninas de rosa e meninos de azul. Né? É o prazer de vestir azul. Ai, que delícia, estou de roupa azul. Uau, não aguento mais rosa. E a gente percebe ainda que ainda tem um certo sacrifício. Então, para mim, eu fico tão feliz quando eu pego alguém que descobre o prazer de cuidar das finanças, porque ainda é encarado muito como sacrifício, uma coisa maçante, tem que ver quanto é que eu... Ai, que coisa chata. Porque fala de limite, né? Porque tem outra coisa também, nós podemos falar, trazer para outros lados. Fala de limite, né? Fala de sucesso, fala de potência, fala de organização, equilíbrio, renúncias, escolhas, está tudo ali, né? Quer dizer, eu acho que assim, a gente está pegando um recorte de uma dinâmica de uma dupla, né? Mas que esse recorte ele pode ser se reverbera esse padrão em todos os outros. Né? Hoje eu estou ouvindo um economista falando, né, sobre a Coreia do Sul, como é que a Coreia do Sul se desenvolveu e a questão de governo colocar dinheiro, não colocar dinheiro, economia, macro e microeconomia, etc. Mas falando sobre a cultura dos dois países, né?
Que a Coreia do Sul, na verdade, eles não têm aposentadoria, eles não têm várias coisas que brasileiro tem. E ele falando assim, gente, brasileiro, se ficar sem ir jantar fora não sei quantas vezes, não, vai estar sofrendo demais. E sul-coreano vai ficar sem ir almoçar fora, sem jantar fora não sei quantas vezes, e para ele tá tudo bem, ele tá fazendo a reserva dele e tá feliz na vida, né? Então isso é cultural também. Então que cultura é essa que eu estou vivendo? Que cultura é essa que eu estou criando? Né? Que vida é essa que eu tô. Que escolhas são essas que eu estou fazendo? Então, É. conta da gente as escolhas que a gente está fazendo. A Natália Arcuri hoje estava falando também, eu assisti ela falando, que ela tinha fama de muquirana mão de vaca. Ela tinha fama de muquirana mão de vaca e que ela. Porque ela. E quando ela se separou, ela conseguiu comprar parte do apartamento do marido dela. Ela não queria vender o apartamento dela e ela conseguiu, porque ela era muquirana e mão de vaca, ela conseguiu comprar a parte do marido dela na hora da separação e ficou com o apartamento dela. Então, ela falando, olha o quanto eu ganhei por não ter ido no efeito manada, que é todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo gasta, e você ser diferente, o que isso acontece com você, né? Então, eu fui para outro cultural, eu sei, mas Não, mas eu acho que é importante que a gente entenda, né? Da mesma maneira que a gente está dentro do casal, esse casal está dentro de duas famílias de origem, essas famílias de origem estão dentro de uma bolha social, cultural, econômica que trazem valores e lentes, que está dentro de um país, que está dentro de uma cultura oriental, dentro de um país oriental ou ocidental, isso tudo, né, é que forma a minha lente. Então, eu preciso entender um pouco esse lugar para poder quebrar condicionamentos, porque o que você está falando é de condicionamento, né? Eu rindo aqui da gente, aqui abrindo a nossa intimidade, outro dia achei engraçado, porque você falou, estou precisando comprar roupa, porque eu não compro roupa, eu não comprei roupa esse ano, sei lá o quê. E assim, para mim, como eu estou fazendo obra na minha casa, a roupa está fora da minha planilha, entendeu? E olha que eu não sou organizadinha de dinheiro, não, hein? Está fora da minha planilha. Eu estou focada na obra, eu já consegui fazer um planejamento, graças a você, que a estrutura eu estou fazendo por camadas a obra, então vou acabar meu quarto em abril. Com isso, eu consigo planejar meu gasto de setembro, sei lá, que eu comecei, até abril. Então, assim, não estou agoniada. Hoje, a professora de Pilates disse, você não vai trocar seu colchão da cama? Acho que talvez ele esteja te dando aí um jeitinho. Eu falei, meu colchão está em abril, eu não vou trocar o colchão antes. Então, é uma certa renúncia. Eu acho que é isso. É conseguir entender que eu preciso, para eu ganhar, eu vou perder em algum lugar. E eu prioridade. É difícil a gente conseguir tudo. E eu estava pensando hoje também, quando eu vejo pessoas que às vezes entram em algum momento que está muito difícil a vida e que não conseguem ver aquele final do túnel, né? E que a vida ela faz isso, né? E o final do túnel vem, né? São ciclos e vem e acontece. Então é isso, é prioridade. Eu vejo você agora nesse momento com a tua casa e eu tô com uma casa que eu acabei de alugar, então desfiz a casa, trouxe metade da casa para essa casa daqui, então tá tudo entulhado aqui. Casa não é minha prioridade no momento. É o Na contrário, verdade, é você, é o seu corpício. vou pra rua. Eu acho que, mas agora, Bel, isso, agora você está falando, né? Eu voltei aqui olhando o tema, a importância dos combinados, né? No nosso caso, o combinado é com a gente mesmo. Eu tenho que combinar comigo mesmo. Nos casais, o combinado tem que ser com o outro.
Eu não eu tenho um combinado comigo, mas eu tenho que combinar com o meu parceiro. E a gente tem que, que combinar com a gente mesmo já é um aprendizado e já é um esforço. Porque é difícil a gente abrir mão de coisas e é difícil a gente tomar consciência e lidar com os nossos limites e dizer não, eu não posso tudo, ou então não, eu sei lá, dizer não para nós mesmos em muitos momentos, né? Em que a gente quer fazer um carinhozinho na gente e não tá dando para fazer aquele carinhozinho. Então isso acontece também, né? E então essa é uma coisa. E juntar isso com outra pessoa, então por isso que a gente volta, né? Que o autoconhecimento é uma coisa importantíssima e vamos para todo o desenvolvimento pessoal, análise, terapias, etc., para a gente poder juntar dois autoconhecidos. Não, o que você está falando, né? Quando eu falei para a gente é mais fácil, né? Mas eu pensei assim, mas assim, é o começo de qualquer parceria. É o começo de qualquer parceria, sabe? É o começo de qualquer parceria, porque, num certo sentido, se eu não conheço as minhas prioridades, se eu não conheço o meu padrão de abrir mão, guardar, planejar, na hora que eu preciso também abrir o espaço do diálogo para cada um trazer, se apresentar para o outro em relação a isso, e você poder aí articular, né, as semelhanças e as diferenças, porque eu acho que isso é um contrato. Mas se eu não me conheço, eu posso cair na armadilha de entrar no diálogo ou no discurso do outro, no diálogo não, no discurso do outro, e não ter elementos. Não tem elementos nem para entender muito bem aquilo. Então deixa para lá. Não quero saber, educação financeira é um negócio muito ruim, enjoado, tem matemática, eu detesto matemática, eu sempre fui péssima de matemática, deixa essa coisa de dinheiro, número, para o outro parceiro ou parceira. Né? Pode ser a mulher, nesse caso, a que fica encarregada. Então, eu acho que é isso, a importância de cada um entender o seu padrão, entender as suas escolhas em função de que liberdade você quer ter, para poder levar essa bagagem na hora que você vai casar e acessar essa bagagem na hora que você vai se separar. Porque, assim, existe o matemático que você está falando, né? Existe a coisa técnica, e eu estava até conversando num grupo de financeiros sobre isso, mas existe o conceitual também, que é legal você ter a formação. É importante a formação financeira para você entender o conceitual do financeiro, que é bom para pensar em todos os. Agora, eu acho que até chamando a Olivia, mas o espírito da Olivia aqui, a área do direito, né? Já que ela não chegou, O espírito dela traz para cá, mas eu acho importante pegar a área do direito, porque formalizar muitos contratos é importante, formalizar alguns contratos é importante. Então, por exemplo, quando existem alterações muito grandes no contrato, já que a nossa sociedade e o nosso país ele é feito com contratos que regem os bens de um casal, né? Para a união e para a separação, e para a morte, e para a sucessão. Então, eles têm que ser contratados e eles têm que ser recontratados conforme as relações vão se alterando. É muito difícil, porque as relações. É difícil você alterar em tempo real, porque as relações vão mudando, né, mais rapidamente do que o papel. Mas se você faz contratos, se você altera muito o seu contrato, do tipo parar um trabalho para cuidar de filho, ou um dos dois vai morar fora, larga um trabalho, os contratos podem ter que ser refeitos formalmente. Né?
Você está lembrando uma questão, e acho que a gente vai voltar a falar disso em algum momento, mas assim, a importância de você formalizar esses pactos, e o direito é a forma da nossa sociedade de formalizar esses pactos, porque em algum momento aqueles pactos ajudam você como se fosse uma bússola, sabe? Como se fosse um mapa aonde você quer chegar. E, às vezes, na hora que surge algum problema, ou aquele casamento chega ao seu tempo da validade, você saber o que você combinou lá atrás. Porque ainda na nossa cultura é aquela, ainda mais hoje em dia, o casal vai chegando, vai ficando, vai morar junto e nem sabe, por exemplo, né, que um contrato de união estável, pessoas que moram juntos depois de 2 anos, o que eles construíram vai ser dividido por 2, mesmo que não tenha nenhum documento. Então, o fazer o documento ou não fazer o documento é documento, não importa. Então, não ache que porque não combinou nada, aquilo não está valendo. Tá? A gente está dentro de uma sociedade que tem regras e que, independente de eu conhecer ou não aquelas regras estão valendo para mim. Então, é importante que a gente conheça as regras e a gente fale delas. E vale, inclusive, para se a pessoa tiver, né, adquirido dívidas e você vai ter que pagar as dívidas dela. Vai ter que pagar as dívidas do outro, né? Durante seu tempo de união estável. Porque você não assinou um documento. Então, são várias coisas e eu acho que a gente tem que se preocupar muito. É muito importante e, inclusive, de novo, liberdade financeira passa em não querer assumir a dívida do outro, por exemplo. Eu tenho direito de não querer assumir tua dívida. É meu direito, é minha liberdade escolher se eu quero ou não quero participar da sua dívida. Né? Nem dos seus lucros. Nem dos seus lucros. Não, eu posso escolher participar só dos lucros. Agora, é um tema espinhoso, é um tema ainda feio. Falar de dinheiro é feio, né? Falar de combinados financeiros ainda não é. A gente combina a decoração da casa, colégio de filhos, escolha de pediatra, igreja que vai casar, flor, os padrinhos, mas o dinheiro fica em algum lugar e esses combinados acabam acontecendo, quer a gente combine ou não, esse que é o problema. A realidade se impõe na medida em que, como diria meu padrasto, dinheiro não atura desaforo. Então, em alguma hora o dinheiro vai aparecer ou não aparecer e eu vou pagar o preço de não ter olhado para ele. Agora, Bel, queria aproveitar ainda o tempo, não sei se tem pergunta aí. Não, eu acho que teve alguns comentários. Isso é muito importante mesmo, preciso urgentemente me antenar, foi a Renata. Mas não, teve comentários, a liberdade do carpinejar. Estamos bem. Tá, Hoje não. é dia de jogo. A gente tem 10 minutinhos. A gente queria falar para vocês, pode não ser para quem está aqui, pode ser para alguém que seja amigo de vocês, alguém que esteja precisando. A gente está lançando um produto chamado Bom Divórcio. A gente está dando o primeiro módulo para quem quiser se inscrever na bio do perfil da base. Tem um link. Então, os primeiros que se inscreverem vão ter o primeiro módulo de graça e vão ter uma live com a gente, com uma conversa de 1 hora e pouquinho, tirando as dúvidas e conversando sobre esse primeiro módulo. Só não é uma live, é um webinário onde todo mundo vai entrar pelo Zoom e vai ser esse o link que a gente vai mandar. E aí vamos todas nos ver nas janelinhas. E aí, quem tiver interesse, quer dizer, quem quiser aparecer, quem não quiser também pode ficar fechado, todo direito, mas
o nosso interesse é a gente trocar, pelo menos, não presencialmente, mas virtualmente, diretamente, vamos dizer assim, né? Tirar as dúvidas e para fazer as correções necessárias. Para quem ainda está entrando agora, ou quem puder explicar qual é o nosso objetivo é a gente construir palestras, produtos, trocas pelas lives para pessoas que precisam desses conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia e que possam consumir isso em outros momentos, num valor mais acessível do que seja buscar os consultórios e os escritórios, mas que, com esse conhecimento, consigam ter uma qualidade de vida mais confortável e mais segura, com tudo que a gente acredita que facilita aí a nossa convivência e o nosso crescimento como ser humano. E consigam resolver as questões com base no diálogo, né? Que é o que a gente tenta fazer o tempo todo, trazer informação e trazer conteúdo para que isso seja alcançado, né? Então, e quem quiser receber o e-mail, quem quiser receber o link para o módulo e para o webinário através do Zoom, é só se inscrever na bio da base de aulas. Tá bom? Bom jogo para nós, boa sorte para o Brasil. Quero deixar claro aqui, tem uma comentadora hoje, mulher, que está entrando ao lado do Galvão Bueno. Fiquei feliz das mulheres estarem sendo comentaristas de futebol. Então, é isso aí. Vamos lá, vamos junto na torcida. Beijo. Primeira na TV aberta. Pois é, tá. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Obrigada de novo. Mandem para quem vocês acharem que precisa, tá? Tá bom. Orme. Beijo.